Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos trabalhar resolução de questões Enem e vestibulares, certo? Resolução de questões Enem e vestibulares. A temática da aula de hoje, eu proponho para vocês uma revisão, tá certo? Em questões de Enem e vestibulares, falando sobre a questão da geologia, beleza? Então, acompanhe o Tio Sam nesta aula de hoje. Na questão número 4, da Universidade do Estado de Santa Catarina, 2018, ele pede que você leia o texto e complete as lacunas adequadamente. Pois bem, leia o texto e completar as lacunas adequadamente. O relevo brasileiro formou-se a partir de estruturas geológicas compostas, principalmente por formações, completa a lacuna. Recentes estruturas, completa a lacuna. De idade muito antiga. Seu processo de formação e transformação foi muito influenciado por fatores, complete a lacuna, ou seja, pelos agentes, formadores e modeladores do relevo que atuam na superfície do planeta Terra. Beleza. Aí ele pede que você assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado sequencialmente. Vamos lá. Na letra A, ele pede que você encaixe aí. Vamos lá. O relevo brasileiro formou-se a partir de estruturas geológicas compostas principalmente por formações sedimentares. Correto, por formações sedimentares, que são formações recentes e estruturas cristalinas. Correto também, as estruturas cristalinas são as rochas mais antigas que a gente encontra no território brasileiro. Pois bem, eu tenho a estrutura cristalina, que são chamados de crátons, certo? Então o relevo brasileiro ele é composto de planícies, planaltos, depressões e também dos cratos, que são essas rochas antigas. Continuando, seu processo de formação e transformação foi muito influenciado por fatores exógenos, beleza, ou seja, pelos agentes formadores e modeladores do relevo que atuam na superfície do planeta Terra. Então são os agentes exógenos. Então a letra A está corretíssima. A letra B, tá? Ela não é por formações recentes, porque são rochas antigas, são rochas cristalinas, tá? Não é também sedimentar, no segundo momento ali, recente estrutura sedimentar. Não, são estruturas cristalinas, são compostas por rochas antigas. E exógeno, tudo bem, se encaixa bem. Na letra C, origem basáltica, não se encaixa, beleza? São rochas sedimentares. Essas rochas basálticas, são rochas que já foram desgastadas com o tempo e aí formou-se as bacias sedimentares, ok? E estruturas sedimentares, não, estruturas cristalinas, agentes endógenos, não, agente exógeno. Na letra D, eu tenho aí para você encaixar por formações sedimentares recentes, correto. Cristalinas, correto. Endógenos, não. Exógeno, então está errado. Na letra E, ele fala do basalto, tá? Para você encontrar por formações basálticas, não. Por formações sedimentares, recentes e estruturas sedimentares, não. Estruturas cristalinas, ok? Que vão dar base para essa estrutura sedimentar. E finalmente, os agentes exógenos. Está correto, mas em contrapartida, as outras estão erradas. Então ficaríamos aí, gente, com a letra A, beleza? Por formações sedimentares, recentes estruturas cristalinas, de idade muito antiga, que são os cratos, e por agentes exógenos, que são agentes que vão agir na modelação e na formação do relevo terrestre. Beleza? Vamos lá, na quinta questão, a CAF 2017, tá? Para quem não sabe o que é a CAF, é uma associação catarinense, tá? Das fundações educacionais, beleza? Então vamos lá. Diz assim: as estruturas geológicas e as formas de relevo influenciam as atividades humanas, seja nas áreas rurais como nas áreas urbanas. Sobre esse tema, analisa as afirmações a seguir. Pois bem, item 1. O conhecimento das características do relevo é fundamental para o planejamento das atividades humanas, com destaque para os locais adequados, a construção de moradias, formas de uso e ocupação do solo, traçado de rodovia, dentre outros. Certo ou errado? Corretíssima, tio Sam. Então, o conhecimento das características do relevo ele é fundamental para o planejamento urbano, para o planejamento agrícola, certo? Para as atividades humanas, a questão dos locais, a questão da construção de moradia, a questão do uso e ocupação desse solo, das rodovias, ferrovias. Então, o número 1 está correto, o item 1. No item 2, o relevo é resultante da ação conjunta de agentes endógenos ou internos, verdade. Impulsionado por forças tectônicas, verdade. Então os agentes endógenos são aqueles que agem no interior da Terra.
E agentes exógenos ou agentes externos, também chamado de modeladores do relevo. Então, está correto. Então, eu tenho agentes endógenos e os agentes exógenos, que são agentes resultantes da ação conjunta do relevo. Beleza? Item 2, correto. Item 3, o intemperismo é uma fase dos agentes externos que provoca a desagregação, que é o intemperismo químico. Errado, é o intemperismo físico. Lembra da última aula? Desagregação é intemperismo físico. Decomposição é intemperismo químico. Então essa questão está totalmente errada. Sendo que na segunda, o fator principal é a variação da temperatura. A variação da temperatura, gente, é do intemperismo físico, beleza, mas só que não é decomposição, é desagregação, tá? Relembra aí. Então essa questão, o item 3 está erradíssimo. No item 4, em relação à estrutura geológica, o Brasil não dispõe dos dobramentos modernos. Verdade, o Brasil não tem montanhas, mas apresenta bacias sedimentares que cobrem a maior parte da superfície do país e os escudos ou maciços antigos, que são as rochas antigas. Ah, corretíssimo, tá? Então eu tenho aí a letra A. 1, 2 e 4 estão corretas. Vamos lá, última questão para a gente encerrar a aula de hoje. Segue o tio Sam na sexta questão, beleza? Então essa é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2018, tá? Forte terremoto atinge a Itália e deixa mortos. Equipes de resgate buscam por sobreviventes de um forte terremoto que foi registrado nesta madrugada no centro da Itália e provocou danos severos em algumas regiões e pelo menos 159 mortes. Muitas pessoas ainda estão debaixo de escombros e o balanço de vítimas deve se agravar nas próximas horas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o tremor teve magnitude de 6,2 graus na escala Richter. Segundo a rede de televisão, o epicentro foi situado entre as cidades de Perugia e Rieti, pouco mais de 150 quilômetros a nordeste de Roma. Tá? Então isso aí foi 2016, notícia UOL, no dia 24, beleza? Pois bem, analisando o mapa, as áreas de território italiano, tá, com maiores possibilidades de abalo sísmico, caracterizam-se pela seguinte formação geológica. Na letra A, ele fala o seguinte, sobre a falha geológica. E o que é uma falha geológica? É uma ruptura, tá, de um bloco de rocha. Então, gente, se houve uma ruptura de um bloco de rochas, e de acordo com o mapa, como ele mostra ali, que é uma área de instabilidade geológica, essa corzinha aí mais avermelhada, mais escura, significa que eu tenho uma falha geológica. Se eu tenho uma ruptura de rocha, significa o quê? É uma área de instabilidade geológica. Ele apresenta isso no texto, tá? Possibilidade de abalo sísmico. Então, quem vai possibilitar esses abalos sísmicos são as falhas tectônicas. Então, letra A. Escudos cristalinos, gente, são rochas antigas. Bacias sedimentares são depósitos de sedimentos, tá? Então, está um pouco distante desses abalos sísmicos. Os dobramentos antigos e os dobramentos modernos, nós conhecemos ele como montanhas, tá? Dobramentos modernos, tá? Que são as cadeias de montanhas, são montanhas recentes, e dobramentos antigos que foram, podemos dizer assim, desgastados pela ação do tempo. Mas como é uma área de possibilidade de abalo sísmico, então significa que a questão mais coerente é a letra A falha tectônica. Beleza, gente? Chegamos hoje aí mais um final de uma aula do Tio Sam. Espero que tenham gostado. Hoje falamos sobre geologia, beleza? E espero encontrar vocês na próxima aula, ok?